não tiver a salvação. Está começando agora o Tetelestai Cast. Essa mensagem foi gravada durante o culto na comunidade Tetelestai em Araucária. Sabe, queridos, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, Jesus está ensinando as multidões. E Jesus começa a falar a respeito de muitas coisas. Jesus fala a respeito da parábola do semeador, e ele dá a explicação dessa parábola. Ali Jesus também fala a respeito da candeia, de se colocar uma candeia no alto da casa para que ela ilumine todo aquele lugar. Jesus também fala a respeito da semente de mostarda e a sua semelhança ao reino de Deus. E de repente Jesus vai dizer para os discípulos: olha, vamos entrar no barco e vamos cruzar o mar da Galileia, vamos cruzar o mar de Tiberíades, vamos cruzar o lago de Genezaré e vamos passar para o outro lado. E muitos conhecem essa passagem, Marcos capítulo de número 4. Mas de repente no verso 37 a Bíblia diz que veio sobre aquele barco uma forte tempestade. Uma forte tempestade começou a castigar aquele barco. E de repente, os discípulos decidem despertar Jesus, que estava no fundo do barco, dormindo. E eles vão despertá-lo, eles vão acordar Jesus. E quando Jesus acorda, Jesus se coloca de pé e repreende o vento. Ele repreende as águas. E a Bíblia diz que se fez bonança naquele lugar. E de repente Jesus vai fazer uma pergunta para os seus discípulos. E ele vai dizer: gente, por que é que vocês estão com medo? Por que é que vocês ainda não têm fé? Queridos, antes de nós entrarmos na mensagem dessa noite propriamente dita, eu queria só fazer algumas citações dessa passagem que são muito importantes para os nossos dias. Primeiro que nós vemos que Jesus em Marcos 4, no início, ele está ensinando as multidões, ele está ensinando os discípulos. Então aqui nós começamos a aprender que no nosso relacionamento com Jesus, no nosso relacionamento com Deus, existe o tempo de nós termos as lições teóricas, existe o tempo de nós aprendermos dele ouvindo. Mas sabe algo que eu aprendo aqui também? É que depois do momento de ter o ensino teórico, vai chegar o momento de ter a lição prática. Quando eles entram naquele barco, era como se Jesus estivesse dizendo: olha gente, tudo que eu ensinei, agora nós vamos colocar em prática. A lição prática fala de nós colocarmos na nossa vida de fato aquilo que nós temos aprendido do mestre. E eu sei que quando eu falo isso, talvez você está pensando e já dizendo: meu Deus, já está me dando medo de chegar esse tempo, de chegar esse momento de ter a lição prática. Mas eu quero dizer para você: não tema o tempo da lição prática. Sabe por quê? Primeiro, porque ele já nos ensinou tudo o que nós precisamos para vencer as tempestades da vida. E em segundo lugar, e ainda mais importante do que isso, depois de ensinar, mesmo assim, ele continua presente no barco. A presença dele é a garantia de que as tempestades da vida não vão fazer o nosso barco naufragar. Por isso, nesse tempo, querido, creia nisso, creia nessa palavra. Talvez hoje é momento em que muitos estão precisando, se aproximar de Jesus, dizer: mestre, vê o que está acontecendo. Mas esse é o momento de despertamento na nossa vida, e eu creio nisso. Tá bem, queridos? Eu quero falar nessa noite a respeito de algo importante para a nossa vida nesse momento, nesse período que nós estamos vivendo. E eu quero fazer uma citação lá do livro de Provérbios, do capítulo 4, e a partir do verso de número 23. Livro de Provérbios, capítulo de número 4 e verso de número 23. Que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas,
Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente e mantenha o olho fixo naquilo que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Sabe, queridos, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas estão tendo um cuidado extra com as suas vidas. Isso é muito bom, isso é importante. Nós estamos vendo as pessoas agora tendo um cuidado todo especial com a higienização. Estão preocupadas em fazer de forma correta essa higienização. Estão preocupadas na utilização do gel para proteger, do álcool em gel para proteger. As pessoas estão cuidando cada vez mais da sua imunidade. As pessoas estão se afastando daquilo que representa riscos para a sua vida. E sabe, tudo isso é muito importante. Tudo isso nós precisamos manter, precisamos praticar. Mas aqui nesse capítulo que nós aprendemos, o que Salomão está deixando escrito para nós aqui, ele está nos ensinando sobre a sabedoria. Ou melhor, ele está falando a respeito das vantagens que essa promove. As vantagens de ter sabedoria na sua vida. E no versículo que nós começamos a ler, ele está dizendo ali, acima de tudo. Ele usa essa expressão. A versão que eu li está exatamente assim, acima de tudo. E sabe, queridos, isso representa que existem outras coisas, claro, existem outras coisas, e é bem provável que exista sim muitas coisas importantes. Mas o que ele está dizendo aqui, quando ele diz esse acima de tudo, ele está dando uma ênfase. Ele está dizendo, olha, antes de tudo, mais importante ainda é isso. Sabe, lavar bem as mãos com sabão é muito importante. Passar o álcool em gel é muito importante. Usar máscaras em caso de sintomas é muito importante. Cuidar para não estar no meio de lugares de riscos, isso é muito importante. Mas ele está dizendo que ainda existe algo que está acima disso. E ele está dizendo, acima de tudo, guarda o teu coração. É isso que ele está nos dizendo, que nós precisamos, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções. E talvez hoje, essa seja a área em qual muitos cristãos estão deixando ainda mais desguarnecidas. Estão deixando desprotegidas, talvez essa área que está mais escancarada. E no próprio texto, ele também vai ensinar como fazer isso. Ele nos chama a essa vigilância, ele nos dá esse alerta, mas ele também vai nos dizer como fazer isso. Porque ele vai dizer ali no texto, ele começa dizendo e ele diz, afastem a sua boca de palavras perversas. Algumas traduções vão dizer, afastem a sua boca de palavras de falsidade. Afastem a sua boca da mentira. Jesus lá em Mateus 12:34 vai dizer, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 15:11 ainda diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Sabe, Jesus está dizendo que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas Jesus está dizendo que na verdade é aquilo que sai da sua boca, porque aquilo que sai da sua boca vem do seu coração. Mas sabe, nós precisamos entender que para que algo saia da minha boca, e esse algo que sai indique o que tem no meu coração, isso primeiramente precisou entrar. Então primeiro entenda isso, guarde a sua boca.
Que mais do que nunca a sua boca seja usada para liberar palavras de vida. Que mais do que nunca a sua boca seja usada para dar boas notícias. Que as nossas bocas sejam usadas para ser boca de Deus aqui na terra. Primeiramente, cuida como você está usando a sua boca. Mas para que algo saia pela nossa boca e indique o que está no nosso coração, primeiramente isso precisou entrar. Primeiramente isso precisou achar lugar no nosso coração. E a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 10 e verso 17, que consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Então aqui eu quero estabelecer um paralelo. Se algo tão importante, algo tão bom, algo tão significativo como a fé, ela é acrescentada na nossa vida a partir de ouvirmos a palavra, a partir daquilo que nós ouvimos, a nossa fé é elevada. Então eu começo a entender que se a fé vem por ouvir, é bem provável que o medo também venha por aquilo que eu ouço. É bem provável que a angústia também esteja relacionada àquilo que eu escuto. É bem provável que a desconfiança, que a incerteza também esteja atrelada às palavras que têm adentrado ao meu ouvido. E essas têm achado um lugar no meu coração. Sabe, nós nunca tivemos tanta informação. Hoje nós vivemos em um mundo onde as informações são atualizadas, minuto após minuto, se tem muita informação. Mas talvez se hoje você me perguntasse se isso é bom, isso eu já não sei te dizer. Talvez eu diria que sem sabedoria isso é muito ruim. Do que adianta termos tanta informação se não tivermos sabedoria para administrarmos aquilo que estamos ouvindo? O que Provérbios está dizendo, nos diz claramente acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede a vida. Então, muita informação sem sabedoria pode ser destrutivo. Sabe, queridos, um comentário duvidoso tirou um casal do lugar de intimidade. Um comentário que gerou dúvida tirou um casal do relacionamento com Deus. Está lá em Gênesis, Adão e Eva, a serpente faz um comentário, e aquele comentário achou lugar no ouvido de Eva. E aquele comentário entrou pelo ouvido, foi para a mente e desceu para o coração. Sabe, um relatório negativo e tendencioso tirou toda uma nação da terra prometida. Um relatório que a Bíblia diz que era um relatório negativo acerca da terra prometida, fez com que toda uma nação não desfrutasse daquilo que Deus havia preparado. Por isso, preste atenção no que você tem ouvido nos últimos dias. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Preste atenção naquilo que você está parando para escutar. Eu creio de todo o meu coração que esses são dias de nós nos desconectarmos do mundo. Esses são dias de nós nos desconectarmos do mundo e nos conectarmos em Deus. Esse é tempo de nós nos desconectarmos do mundo aí fora e estarmos cada vez mais ligados em Deus, cada vez mais ligados na sua palavra. Eu acredito nisso. Sabe, o celular me liga com o mundo, mas a palavra me liga com Deus. E esse é tempo de nós estarmos ligados com Deus, ligados com o céu. Sabe, eu acredito que nós não estamos encarcerados no nosso lar, não. Nós não estamos como prisioneiros dentro da nossa casa, não, de jeito algum. Eu não acredito nisso. Eu acredito que esse é o momento de nós praticarmos aquilo que nós aprendemos na lição teórica. Aquilo que já ouvimos em teoria e agora temos a oportunidade de colocar em prática. Agora é tempo de viver no secreto com Deus. É tempo de aproveitar desse relacionamento, de desfrutar desse relacionamento. Mas sabe qual é a dificuldade para alguns? Eu não sei se você já teve essa situação alguma vez na sua vida.
de você convidar alguém para vir para sua casa, alguém importante, alguém que até você gostaria de receber na sua casa, alguém que qualquer pessoa ficaria feliz em receber. Mas detalhe, você não conhece muito bem essa pessoa, você não tem intimidade com ela, e ela é uma pessoa muito importante, ela é uma pessoa muito conhecida, e você, por não ter intimidade, você não se sente seguro de ficar sozinho com ela. Você tem medo de não saber receber, você tem medo de não saber um assunto, de não saber como conversar com essa pessoa. E aí sabe o que muitos fazem? Muitos convidam outros amigos para estarem juntos, para participarem dessa recepção, para participarem desse momento, porque talvez assim eles se sintam mais à vontade. Se tiver mais gente que conheça essa pessoa importante, essa pessoa ilustre, talvez eu vou me sentir um pouco mais à vontade com ela. Sabe, queridos, talvez nesses dias, alguns estão se sentindo assim, desconfortáveis, por estar só com Deus, por ter esse momento de desfrutar dessa presença, dessa companhia tão maravilhosa, mas talvez por falta de intimidade, talvez por falta de relacionamento, não sabem como interagir. Mas deixa eu dizer algo para você, né, querido? Talvez se você está sentindo isso, não chama ninguém. Não, aproveita esse momento para você desfrutar dessa intimidade. Aproveita esse momento para você começar a mergulhar nesse nível de intimidade e de relacionamento. Ele vai dizer: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Sabe, esse é o desejo de Deus. Então aproveita esse momento para conhecer. É tempo de colocar a lição teórica em prática. É tempo de agora passarmos pela lição prática. E essa é a hora. Esse é o momento. Então nós não estamos aprisionados em casa. Não, nós não estamos encarcerados em casa. Não. Deus nos parou. Deus nos parou e nos fez entender que nós precisamos restaurar os altares nos nossos lares. Não estamos encarcerados, não. Deus nos parou para nós voltarmos para dentro de casa. E lá nós erguemos os altares, nós preparamos os altares. Quando eu falo nisso, eu penso em 1 Reis, capítulo 18, que fala quando Elias desafiou os profetas de Baal. Ele vai desafiar, e ele vai dizer: cada um vai erguer o seu altar, cada um vai oferecer o seu sacrifício, o seu holocausto, cada um de nós vai orar, e o Deus que responder a esse sacrifício, a esse altar, esse é o Deus verdadeiro. E enquanto os pseudos profetas estão orando, estão sacrificando, a Bíblia diz que se cortam, eles passam mais de meio dia clamando a um pseudo Deus e nada acontece. Sabe, querido, só que enquanto tudo isso está acontecendo, Elias não está criticando os profetas, Elias não está criticando o altar deles, mesmo não concordando, Elias não está confrontando, não. Sabe o que Elias está fazendo? Elias está consertando o altar de Israel que estava caído. Elias está colocando o altar de pé que outra hora havia caído. Sabe, esse é momento de a gente não perder tempo criticando, de a gente não perder tempo apontando para ninguém. Não, esse não é tempo de a gente ficar criticando o altar dos outros. Deixa eu te dar um conselho: invista tempo edificando um altar para Deus, invista tempo consertando o altar dentro do seu lar, porque mais importante do que criticar o altar dos falsos deuses, é preparar um altar maior e melhor para Deus. E esse é o tempo, dentro do nosso lar. Eu tenho dito nesses dias, querido, reúne a tua família, reúne a tua casa, se reúnam ao redor da mesa, na sala, não sei onde vai ser, mas se reúna. Sabe, você tem o ingrediente mais importante, pega esse ingrediente que se chama Bíblia Sagrada, que se chama Palavra de Deus, pega esse ingrediente e debaixo do fogo do Espírito Santo, prepara um banquete, e você e a tua casa serão saciados, e você e a tua casa serão alimentados poderosamente.
É esse o momento, é esse o tempo, é isso que Deus está nos permitindo nesse momento. Talvez alguns estão dizendo, a igreja está fechada, a igreja está parada, e não é isso que eu acredito. Eu acredito que a igreja nunca esteve tão em movimento como está agora, porque essa porta pode estar fechada aqui hoje, mas hoje tem milhares de igrejas se reunindo. O teu lar hoje é uma igreja, a tua família hoje é uma congregação, e aí nesse lugar, aí nessa casa, aí nesse lar, o Senhor Jesus Cristo está sendo reverenciado e adorado. Por isso a igreja está em movimento. Sabe o que eu fico pensando aqui nessas horas? Sabe o que eu fico pensando aqui nesse momento? E eu fico até pensando, se nós não estivermos aqui no próximo domingo, quero orar e crer que logo, logo nós vamos estar aqui nos reunindo. Vamos estar aqui de corpo presente, adorando. Mas sabe, talvez algo que nós poderíamos pensar em fazer. Quem sabe se no próximo domingo, olha o pessoal que está comigo aí, pensa na ideia. Quem sabe se no próximo domingo nós não conseguimos estar aqui e nós tivemos que assistir um culto online. Quem sabe nós poderíamos providenciar para que em cada lar, em cada casa, nós pudéssemos ter lá 1, 2, 3 foguetes daqueles de fogos luminosos. Não vão fazer de estrondo porque faz barulho e nós não queremos incomodar ninguém. Mas eu fico pensando que em um determinado momento, quem sabe entre quando acabar o louvor e antes da palavra, nós poderíamos sair no portão da nossa casa, acender esse foguete e começar a iluminar os céus dessa cidade. Sabe, querido, quando tem foguete, quando tem barulho, quando tem luzes, alguém vai dizer, é porque alguém ganhou. Mas quando o teu vizinho pensar, mas quem é que se ganhou hoje se não está tendo jogo nenhum? Quem sabe ele vai te perguntar, o que é que você está comemorando se não teve jogo, não teve futebol, ninguém ganhou nada? E aí eu vou te dizer, aí pega a Bíblia, abre a Bíblia e diz para ele assim, deixa eu te dizer, quem sabe, olha o que o Espírito Santo me falou agora, quem sabe ele vai te dizer, escuta, será que alguém já descobriu a vacina do corona e é por isso que você está comemorando? E você vai dizer, não, ainda não, mas eu estou comemorando por algo maior, porque eu não estou comemorando apenas por uma vacina que pode me livrar da morte, mas eu estou comemorando pelo sangue que me dá vida eterna. Sabe, quando ele falar com você o que é que está acontecendo, você pode pegar a tua Bíblia, abrir para ele e ler lá, vamos ler, Romanos 8:33, que você vai dizer para ele, vencedor não, eu sou mais do que vencedor não, eu sou mais do que vencedor. Romanos 8:33, que diz assim, e se alegra, e você, a tua casa, a tua família, celebra, jubila nesse lugar, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia! Arruma o altar, conserta o altar, edifica o altar. Talvez é momento de colocar as pedras no altar, no lugar. Muitas vezes, como cristãos, tem muito crente por aí querendo fazer fogo, colocar fogo no altar, e o nosso papel não é colocar fogo, não, o nosso papel é manter o altar de pé, o nosso papel é manter o altar que é a nossa vida erigida. Sabe por quê? Porque fogo quem manda é Deus, fogo quem manda sobre o altar é Deus. Só que Ele não manda fogo sobre altar rachado, Ele não manda fogo sobre altar que está ruído. Não, primeiro nós precisamos consertar.
E esse é tempo que Ele nos levou de volta para dentro de casa, para edificar de novo o altar dos lares que estavam ruídos, os altares que estavam caídos, e nós edificarmos de novo esse altar, porque se o altar estiver correto, se o altar estiver de pé, acredite, o fogo virá. Lá em Levítico a palavra de Deus vai dizer, e o sacerdote manterá o fogo aceso. Fala de manter o fogo aceso. E sabe como o sacerdote mantém o fogo aceso? Todos os dias ele põe lenha naquele altar. Ele mantém aquele altar com o ambiente necessário para que o fogo queime. Quando Deus nos para, Ele não nos para porque não tem fogo. Ele nos para porque não tem estrutura para receber o fogo que Ele pode enviar. Nos momentos em que Deus não está nos parando, não é porque não tem fogo no céu, não é porque não tem fogo de Deus, mas é porque a estrutura talvez não está preparada para receber aquilo que Deus quer enviar. Por isso Ele nos para consertar o altar. Sabe, querido, eu fico pensando nesse momento que os pseudos profetas oram, e de repente chega o momento de Elias orar. Elias consertou o altar, Elias edificou o altar, e eles passaram, os pseudos profetas, mais de meio-dia orando e nada aconteceu. E Elias vai fazer uma oração, e a oração de Elias talvez dure pouco mais de 1 minuto. Mas quando Elias termina aquela oração, o fogo cai do céu. Deus responde aquela oração com fogo, porque havia um altar erigido. Queridos, nesses dias nós estamos erigindo, consertando os altares dentro do nosso lar. E o fogo de Deus vai queimar. O fogo de Deus já está ardendo no meio da nossa família, na nossa casa, nos nossos lares. Eu acredito. Sabe, eu fico pensando num momento agora como esse, a igreja aí se alimentando da palavra, reunindo a família para orar, para meditar, para adorar a Deus na família. Pensa comigo, quando essa igreja dos lares se reunir de novo aqui nesse lugar. Pensa quando essa igreja dos lares se reunir de novo nos templos. Os cultos não serão mais os mesmos, os nossos cultos não serão mais os mesmos. Se você fizer de Jesus o seu melhor amigo, se você fizer de Jesus o seu abrigo, se você fizer de Jesus o seu tudo, os cultos não serão mais iguais para você. Nesse tempo Deus está nos parando, e ao parar-nos, Ele está nos fazendo rever os nossos conceitos. Sabe, nesses dias tem muitas coisas que nós achávamos que valiam muito. Tem muitas coisas que nós achávamos que não viveríamos sem. E aí agora a gente descobriu que isso não tem tanto valor assim. Nesses dias, Deus está nos fazendo lembrar de coisas que nós não valorizávamos tanto. Coisas que nós achávamos que não eram tão importantes. Coisas que nós achávamos que até viveríamos sem. E agora nesses dias, nós entendemos o quanto isso é valioso. Nesses dias, Deus está virando a chave da nossa vida. Estamos passando a valorizar o que tem valor. E estamos passando a deixar em segundo plano aquilo que não é tão importante. Mas entenda algo, isso tudo não é por um tempo, não. Não é para agora, não é por um tempo, não é por uns meses, não é por uns dias, não é por uma quarentena, não. É para uma vida. É para uma vida. Isso precisa permanecer para sempre. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Então entenda, guarde aquilo que sai da sua boca. Preste atenção naquilo que entra pelos seus ouvidos e pode descer ao seu coração. E por último, para nós orarmos. Verso 25, ele diz, olhe para frente. Mantenha o teu olhar fixo naquilo que está adiante de você. Quer guardar o seu coração? Cuide o que você está olhando. Quer guardar as suas emoções? Cuide aquilo que você está vendo. Vigie aquilo que você vê. Hebreus 12 e verso 1. Livro de Hebreus, capítulo 12 e verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, tendo olhar fixado em Jesus, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Colossenses capítulo 3 e verso 1. Colossenses 3 e verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Para nós orarmos, queridos, chegou o tempo em que performance de crente só não vai resolver. Chegou um tempo que essa performance só não vai mais funcionar, né? Agora é preciso viver de fato, não dá mais para ser fake, agora precisa ser fato, precisa ser de verdade. Talvez nesses dias, Cristo diria para muitos: o teu status me honra, mas o teu coração está longe de mim. O teu status me honra, mas a tua vida está longe de mim. Deixa eu dizer algo para você, para nós encerrarmos e orarmos. Jesus não quer o teu status, Ele quer o teu coração. Jesus não quer a página do teu Face, Ele quer a tua vida. Porque se Ele tiver o teu coração, Ele vai ter a tua vida. E se Ele tiver a tua vida, Ele vai ter todas as demais coisas.